querido, e o Espírito Santo falou comigo, por que você está fugindo? Sabe? Pá, pá. Falei, para de fugir, querido. E nós, queridos, muitas vezes estamos fugindo. Nós temos aqui habilidades, cada um de nós, muitas habilidades. E elas, sendo utilizadas, né, para o reino do Senhor, é crescimento, querido. Então, querido, atenda ao chamado. Aquela habilidade que você tem aí, ela vale muito. Ela rende fruto no reino do Senhor. Amém, queridos? Gostaria que os irmãos abrissem comigo, vou ser rápido e breve, deixa eu até colocar o meu cronômetro aqui. Porque ainda temos a celebração da Santa Ceia. Amém, queridos? Abram a Bíblia de vocês no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Iremos ler dos versos 1 ao 9. Ageu, capítulo 2. Ageu é o penúltimo livro aí do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2, verso 1. Vamos ler? Para você que ainda não encontrou, está na tela aqui. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro, em um pouco, farei abalar o céu e o mar, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, queridos? Queridos, eu poderia ficar no contexto histórico aqui, mas eu não vou ficar no contexto histórico. Sabemos, querido, que esse era um período que o povo tinha sido exilado por Nabucodonosor. Né? Porém, durante o reinado de Ciro I, o povo foi liberto. Após, né, a destruição do templo de Salomão. Mas o povo estava num estado, querido, de estagnação. Estava parado, acomodado. E Ciro I havia, querido, patrocinado tanto a libertação do povo, como também a reconstrução do novo templo. Mas o povo passou 18 anos, aproximadamente, defendendo os seus próprios interesses e deixando de cumprir com a vontade do Senhor, que era o quê? Realizar a construção do templo. Mas eu não vou me apegar, queridos, ao fato histórico. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da igreja, nós temos essa disciplina aqui na Escola Rema. Você pode estar procurando o stand ali no final do culto. Amém, queridos? Mas eu quero trazer para vocês aqui um paralelo
e uma reflexão para os dias de hoje. Como está o nosso templo? Nós, que somos templo do Espírito Santo. Como nós estamos? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos agindo de acordo com aquilo que Deus preparou para mim e para você? Preparou para nós? Estamos cumprindo a vontade do Senhor? Estamos agindo em obediência ao Pai? Como estamos? Essa é a pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite. Como está o nosso templo? Aqui no verso 3, quando ele fala assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Aqui, queridos, está sendo feito um questionamento, uma pergunta, no tom de comparação. E aí eu quero deixar para nós nessa noite, como as pessoas estão vendo você, como você era e como você é agora. Será que estão enxergando você com diferença? Será que mudamos em alguma coisa? Será que estamos chamando a atenção positivamente ou negativamente? Como é que as pessoas estão fazendo a leitura do seu eu, do seu ser atual? Será que estamos dando bom testemunho? Ficou um silêncio aí. Cri, 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 cri. Eu sei que vocês estão, pensando. E nesse mesmo tom desse questionamento, querido, existia uma prática do povo que é do saudosismo. O que é o saudosismo? Apego excessivo ao passado. Ah, irmão Renato, onde você quer chegar? Queridos, uma vez que eu e você, nós nascemos de novo, nós não podemos ter a mesma postura que tínhamos no passado. As pessoas têm que olhar para mim e para você e têm que enxergar uma mudança, uma transformação, novidade de vida. Às vezes, querido, as coisas estão travadas na sua vida porque você está se apegando às coisas do passado. Está preso ao passado. Tem psicólogo aqui? Não, né? Mas se tiver, não tem problema não. Eu acho que eu vou falar aqui, vai estar no contexto. Hoje, queridos, estamos vivendo um tempo que as doenças, já falei isso aqui uma vez, que as doenças psicossomáticas, que são as doenças de cabeça, elas estão sendo geradas nas pessoas porque as pessoas estão vivendo na prisão do passado. Estão presos a fatos, acontecimentos, a desejos frustrados, as frustrações do passado. Estão doentes. Mas chegam na igreja, não querem saber da novidade de vida. Ficam presas. Ei, Deus está pedindo aí, para você se atentar, querido, naquilo que você tem colocado diante dos seus interesses. Você não foi criado para viver preso. Você foi criado para ser livre. Diga ao seu irmão do lado: ei, você é livre. Eu e você somos livres, queridos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, queridos, de prática do saudosismo. Por exemplo, vamos lá. Pessoas, a tendência de valorizar e elogiar tudo que é do passado. E não se dá, não se dá permissão, não se permite enxergar o futuro, as novidades, mudança, renovo, transformação, crescimento, desenvolvimento. Fica retraído. Apego aos princípios de regime político, decaído. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou mesmo assim.
Apego a ideias ou costumes que já não são mais admitidos. Críticas ao comportamento das novas gerações. Não, porque no culto jovem é assim, é assado. Não, no meu tempo não era assim, não. Querido, inovação, renove a mente. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos enxergar o que está adiante de nós. Não ficar olhando para trás. Vamos lá, queridos. Eclesiastes 7:10, só para contextualizar aqui o que eu estou falando. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Está na tela aí, vamos lá. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Querido, quando você vive olhando para o passado, você deixa de viver o presente e deixa de construir o seu futuro. Na NTLH, esse mesmo verso diz assim: nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Essa pergunta não é inteligente. Queridos, uma vez nascido de novo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, museu é só para visita. Amém, queridos? O museu é só para visita. Não há, o crente não pode ter saudade do passado. O passado ele tem que ser apagado. Uma vez que você foi perdoado, você nasceu de novo, o Senhor não se lembra mais do que você cometeu, do que você fez. Não há lembrança mais. Então, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente. Amém? E quando eu digo que nós somos libertos, nós somos livres, é porque nós fomos criados para ser livres. Saia dessa prisão do passado. Vamos comigo em Gálatas 5:1. A Epístola de Gálatas, capítulo 5, verso 1. O tempo está correndo, hein? Meu Deus. Diz assim: para a liberdade que foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Queridos, mais uma vez, não fica querendo voltar ao passado. Porque você está se auto-escravizando. Não faça isso com você. Olhe para frente. Deus tem muito mais para mim e para você. Temos que ter essa esperança, essa expectativa de crescimento no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Querido, outra coisa. A pessoa, quando ela vive no passado, presa ao passado, ela não tem uma vida feliz. Ela não é uma pessoa alegre. Ela não é uma pessoa constante. Ela não é aquela pessoa que você pode contar com ela. Ela é uma pessoa instável. Por quê? Porque está faltando algo. E quando você não tem a sensibilidade do Espírito para perceber que não está vivendo numa direção correta, ao invés de você andar para frente, você está voltando para trás, as coisas começam a dar errado. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha êxito em todas as coisas. Mas para isso você tem que buscar. Precisa mudar. Precisa renovar a sua mente. Vocês já escutaram aqui várias vezes, Romanos 12:2, que precisamos transformar, né, a nossa
a nossa mente. Né? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, gente, quando nós estamos, amados, presos ao passado, nós não conseguimos avançar. Precisamos nos libertar. Amém, queridos? Não seja saudosista, querido. Esqueça. Pega aquele baú que você juntou um monte de coisa dentro e joga fora. É hora de mudar. Amém, queridos? Vamos avançar aqui. E os nossos interesses? Os nossos interesses, querido, precisam estar ligados ao centro, que é Cristo. Quando vivemos presos e aprisionados ao passado, é porque o nosso foco está errado. Os objetivos estão mal planejados, não estão traçados corretamente. Deus precisa ser o centro dos nossos interesses. Porque aí tudo flui, querido. As coisas andam. Se eu preciso de saúde, saúde chega. Se eu preciso de uma bênção nas finanças, as finanças são providas. Negócios são fechados. As coisas começam a andar, queridos. Mas nós temos que olhar para frente. Temos que nos colocar disponíveis para que isso possa acontecer. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vamos lá para o verso 4. Vamos avançar que o tempo está correndo. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Querido, enviado chama a atenção do povo, dizendo, ser forte. Ou seja, cadê a confiança que vocês têm em mim? Agora eu pergunto, aonde está a sua confiança, querido? A sua confiança está aonde? Está em Deus? Está em superstição? É no lacinho? É na fitinha? É na Bíblia aberta dentro de casa? É no secretismo religioso? Fala, nossa, irmão Renato, mas é verdade, tem irmão que tem isso, querido. Pratica o secretismo religioso. Fica colocando os amuletos pela casa aí. Isso está errado, queridos. A confiança tem que estar no Senhor. Amém. É só Ele. É nele que podemos todas as coisas. Amém. Ser forte, corajoso. Vamos lá, queridos? Jeremias 17:7. Coloca para mim, por favor. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. Fica murcha? O crente tem que ser um crente murcho? Não. Mocorongo? Não, né? Não. Amém. Glória a Deus. Vocês gostaram, né? E no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Queridos, o cristão, na obra do Senhor, não é só fruto naquele tempo, é constante, querido. É 100 por 1. É o tempo todo rendendo fruto.
Aí eu pergunto, você tem habilidades. Que tipo de fruto você tem rendido? Fica aí o questionamento, já era para o... É tempo de rendermos frutos. E gerarmos árvores que rendem frutos. Aleluia. Vamos lá, vamos contextualizar mais um pouquinho. Hebreus capítulo 10, verso 35. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança, queridos, nós escutamos nessa conferência que a fé é um estilo de vida. Mas a obediência também é um estilo de vida. A prática na palavra também é um estilo de vida. E, obviamente, a confiança no Senhor é um estilo de vida. É muito bom, queridos. Porque eu vou ter isso, eu receber isso, eu vou receber aquilo. Sim, mas aonde está a sua confiança? Se você não determina, se você não toma posse, se você não declara, se você não confessa. A que Deus estamos servindo? Aleluia. Continuando. Ela tem o quê? Grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Na primeira situaçãozinha que acontece, olha, não é mais assim. Desanima, perde o foco, perde o direcionamento. Está errado, querido. É a perseverança. Não foi agora, porque não era tempo do Senhor para você. Persevera, continua. Não perde o foco. Não erra o caminho, querido. Aleluia. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a... Está fazendo a vontade do Senhor? Se estiver fazendo, está aqui, ó. Alcançará a promessa. É seu já, querido. É nosso. Mas tem um preço a ser pago. Tem que confiar, tem que perseverar, tem que praticar. Requer o quê? Ação. Uma ação, né? Tem o quê? Uma reação. Como é que quer ser abençoado se está andando de qualquer jeito? Lá no céu, queridos, não vai entrar ninguém de qualquer forma. Você fica achando que Deus só quer o seu coração. Ele não é açougueiro. Não é, queridos? Não é açougueiro. Com os seus membros, com a sua perna, né, com a sua maniabilidade. Sendo ágil na obra do Senhor. Desenvolvendo as suas habilidades. Para isso que fomos criados. Está doendo a palavra, querido? Se estiver doendo, dá glória a Deus, porque Deus está falando com você. Aleluia. Mas vocês me amam, né? Continua me amando? Aleluia. Salmo 31, 24. Coloca para mim, Gi, por favor. Vamos avançar. Vamos lá, Salmo 31, 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Estamos esperando em Deus? Qual é a sua expectativa no Senhor? Tem grandes expectativas? Revigore o vosso coração, persevere, continue crendo. Aquilo que você pediu, Deus está provendo na sua vida. É no tempo do Senhor. Tenha calma. Né? Tem crente que é do Salmo 40. Quero, né? Espera no Senhor, Salmo 40, espera no Senhor. E do Salmo 70. Quero, agora me dá. Quando não vem, fica aí frustrado. Mas tem que ter perseverança. Tem que
estar com a confiança em dia no Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Mais um pouquinho, vamos lá ver, ser forte. Josué 1, capítulo 7. Aleluia. Josué 1, 7. Aqui a gente vê, né, após a morte de Moisés, que Josué estava um pouco amedrontado. Ele que teria a incumbência de conduzir o povo. Mas vamos lá, Deus fala para ele: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui, queridos, o contexto do testemunho, do exemplo. Mais uma vez. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer ser bem-sucedido, queridos? Tem meditado na palavra? Tem praticado? Tem colocado em prática? Tem obedecido? Esse é o sucesso do crente. Amém. Quando se obedece, os milagres acontecem. Em todas as áreas. Amém. Todas as áreas. Você é suprido o tempo todo. Mas requer o quê? Obediência. Mas não, quer ficar preso ao passado, mais uma vez. Se liberta, queridos. Se liberta. Confiança, ser forte e trabalho na obra do Senhor. E o trabalho? Vamos ver. Isaías 64, 4. Coloca para mim, Gi. Você tem trabalhado na obra do Senhor? O que você tem feito? Fica aí o questionamento. É pouco? É muito? Vamos lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus sempre esteve presente com o povo, querido. Desde a peregrinação. Hoje não vai ser diferente. Ele está com você. Aleluia. Mas de que forma o seu coração você está esperando o Senhor? Está íntegro? Disponível? Está se colocando à disposição para trabalhar na obra do Senhor? Tem usado as suas habilidades, aquilo que você tem de melhor na obra do Senhor? Porque não fomos criados simplesmente para chegar aqui num contexto de religiosidade, sentarmos aqui numa cadeira estofada, confortável, e ouvirmos o ministro que vai trazer a palavra. Isso é um contexto de religiosidade. E Deus não quer isso, nem para mim e nem para você, querido. Deus quer envolvimento. Existem 3 pilares. Envolvimento gera desenvolvimento. E o desenvolvimento gera crescimento. Se ficarmos estagnados na obra do Senhor, o crente ele não cresce, ele não se desenvolve. Ele não avança. E nós temos escutado, queridos, que esse ano, aqui nessa igreja, é um ano de colheita. Ei, vou dizer algo para você. Aqui do lado vai ser construído um templo. Todos nós que estamos aqui, temos algo a oferecer na obra do Senhor. Temos habilidades. Deus está esperando você se mexer, querido. Porque aqui nessa nova casa, será necessário ter trabalhadores, ceifeiros, que trabalham e têm o prazer de trabalhar na obra do Senhor. E Deus está contando comigo e com você. Vamos pegar junto, queridos. O melhor de Deus está aqui para nós. Aleluia. Glória a Deus. Você está rendendo frutos? Tem que ser frutífero.
Quando tem uma laranja não muito boa no meio daquelas que são boas, o que acontece? Estraga. Então, temos que estar atentos. Coloca para mim João 15. Quero falar um pouco sobre o fruto. João 15, 1. João 15, 1. É um texto muito conhecido, querido. Mas ele retrata bem o que eu quero trazer para vocês como reflexão nessa noite. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. É frutífero? E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Temos que ser desses, queridos. Como eu falei, uma árvore frutífera, ela gera outra árvore. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, olha aí chamando a atenção, certo? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, o mundo aí fora anda sem expectativa de vida. Mas você tem expectativa, tem esperança. Tem palavra para você. Tem salvação, tem promessas. Aleluia. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhante do ramo, e secará. Você quer secar na obra do Senhor? Não, querido, você tem que ser abundante. Tem que produzir fruto. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Queridos, não podemos ser crentes preguiçosos, crentes que buscam o seu próprio interesse. Temos que fazer a obra do Senhor. E aqui tem um segredinho para você e para mim. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Princípio da obediência. Estou com o Senhor? Estou praticando a palavra? Estou trabalhando na obra? Estou usando as minhas habilidades? Estou sendo frutífero no reino do Senhor? É chuva de bênçãos para você e para mim, queridos. Deus abre a janela dos céus e derrama sem medidas. Tudo aquilo que você pedir, que você apresentar diante do Senhor, é para você, é bênção garantida para a sua vida. Muitos estão, queridos, tropeçando, já perderam a expectativa ou a esperança, porque não entenderam. E uma vez que levantou a mão para Cristo, é um estilo de vida a ser vivido. E precisa haver mudança. Precisa haver transformação. As pessoas têm que olhar para você e ver você como uma pessoa que é um testemunho vivo. Amém. Ela não precisa ter contato com a palavra, mas ela vai ver o seu testemunho, a sua forma de condução de vida, e ela vai falar assim: eu quero mudança para mim também. Sabe, queridos, muitos ainda próximos de vocês não estão aqui ainda, porque ainda não enxergaram essa mudança em você. Reflita, querido. É necessário refletir. Precisa haver mudança. Amém? Vamos avançar, queridos. Vamos aí para o verso 6.
Não podemos, queridos, ser os mesmos. As pessoas têm que ver em nós a mudança, a transformação de vida. Preciso, querido. Nós temos que dar bom testemunho. Você se alegra, querido? Você está feliz? Aleluia. Fique firme, persevere. Verso 6 diz assim, Ageu 2:6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro, em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nesse trecho, querido, o profeta está falando da vinda do Messias, que veio naquele tempo. Mas eu quero perguntar, você está esperando o que ainda, queridos? Aonde está a sua expectativa? O que você está esperando? Se o melhor de Deus já veio para nós. E está habitando dentro de mim e dentro de você. E você está esperando o quê? Está gerando expectativa em quê? Tem colocado a sua crença, a sua fé aonde? Se o melhor de Deus já veio para mim e para você. Dá um silêncio e está reflexivo aí. É isso, queridos. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. A pessoa já veio. Ela está presente entre nós. Essa é a esperança. O que você esperava já veio, querido. Creia. Coloca para mim, Gi, João primeiro. João 1. Evangelho de João. Já estou finalizando, tá, queridos? Para nós participarmos da ceia. João 1, capítulo 12. João, capítulo 1, verso 12. Já está na tela aí. Diz assim: mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, está aí. Já veio para mim e para você. O que estamos esperando, queridos? Se você recebeu, está aí. Não precisamos esperar mais nada. Temos que cumprir o chamado. Aquilo que Deus colocou em nosso coração para cumprir aqui nessa terra. Nascemos de Deus e não da carne. Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Tem expectativa, querido? Cria expectativa no Senhor. Aleluia. João 14, por favor. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Cantamos aqui, queridos, todos os louvores que nós cantamos aqui, e esse louvor falou que Ele jamais nos deixará. Ele está conosco todos os dias. Por que nós não estamos próximo dele?
Porque estamos, guardando as coisas dentro do baú. Precisamos pegar a caixinha de Pandora e jogar fora. E vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis. Nós conhecemos, querido, quem é o nosso Deus. Invisível, mas real. Nós cantamos aqui hoje. Aleluia. Porque ele habita convosco e está dentro de nós. Habitando em nós. Precisamos reconhecer isso, querido. Essa esperança de vida no Senhor tem que ser um estilo de vida. Decisão. Precisamos reavaliar, queridos, os nossos conceitos. Amém, queridos? Reavalie. E a nossa esperança, ela não pode estar somente aqui, nessa vida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Coloca para mim, 1 Carta aos Coríntios 15, 19. Muitos estão se frustrando, queridos, porque estão criando expectativas somente para esse tempo. Não querem viver a novidade de vida. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Eu vou ler aqui para avançar. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de lástima. Vai se frustrar, querido. E o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que eu e você pode pensar ou imaginar. Mas nesse tempo, querido, que estamos vivenciando, que estamos no tempo presente vivendo, a dispensação do Senhor, onde estamos sendo provados em obediência ao Senhor, precisamos ter esse estilo de vida. Levar as coisas do Senhor a sério. Praticar a palavra, atender o próximo, ao necessitado. Nós temos um exemplo, queridos, um exemplo de santidade, que é Jesus Cristo. Que esteve, habitou aqui e cumpriu com aquilo que o Pai o confiou. É o nosso maior exemplo. Se ele conseguiu, queridos, nós também podemos conseguir. Essa tem que ser a nossa esperança. Esse tem que ser o nosso maior exemplo de vida. E nós temos que seguir. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Estou pronto. Tirei tudo aquilo que não está de acordo na minha vida. Então eu estou pronto. O meu templo está perfeito, está bonito, está concluído. Amém? Porque é promessa do Senhor para nossas vidas. Ele disse em João 14, verso 2 e 3, que vou preparar-lhes lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Seja nesse tempo aqui, queridos, seja nesse templo aqui, ou seja naquele tempo que nós seremos, que nós seremos arrebatados, queridos, tenha expectativa. Cumpra com aquilo que Deus te confiou. Amém. Não desanime. Amém. Esteja pronto. Esteja preparado. Tenha alegria em servir. Tenha alegria em cultuar. Seja um crente feliz. Dê sorrisos. Dance. Confesse. Veja antes de receber. Aqui, queridos, nós temos palavra. O que é ministrado aqui é para que você tenha êxito na sua caminhada. Para que você seja bem-sucedido em sua vida. Para que você seja próspero.
Para que você seja curado, sarado, liberto. Aleluia, que você seja bênção na vida de outras pessoas. Amém, queridos? E para concluir, queridos, o verso 9. Aí vem a bonança. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bênção completa, queridos. Para mim e para você. É bênção completa. É prosperidade. É êxito. Sabe, querido, onde você colocar a planta dos seus pés, você vê que o negócio ali está enrolado, mas quando você põe a mão, a coisa flui. Assim é o crente, querido, que está arraigado na palavra do Senhor. Frutífero. Aleluia. O Anderson disse algo aqui que é a pura verdade. Quando estamos em retidão com a palavra do Senhor, pode haver pessoas mais habilidosas do que você, mas a luz do Pai resplandece em você. E não há espaço mais para nada. Você ganha lugar de destaque. Para concluir, pastor, vou dar um testemunho rápido. Eu passei 2 semanas atrás, 2 semanas muito ruins. Sentindo coisas que eu não estava sentindo no meu corpo físico. E eu não estava bem. E falei, Senhor, está errado isso aí. E aí eu falei, vou orar e vou colocar um basta. Eu falei, as coisas que me foram prometidas aqui, falei, essa semana o Senhor vai deslanchar. E aí eu comecei a cantar, e eu comecei a dançar, já chegou e já comecei, e o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu já chegou, e comecei a louvar o Senhor, comecei a confessar. Eu falei, Senhor, hoje, essa semana, as coisas vão acontecer na minha vida. Aquilo que o Senhor prometeu vai chegar para mim. E eu disse, já chegou. Aí comecei a cantar, já chegou. Queridos, aí foi na terça-feira, eu fui trabalhar. O meu gestor me chamou, vamos ali conversar um pouquinho. Aí eu fiquei com vontade de rir, queridos. Sabe a gargalhada? Mas eu tive vontade de rir. Falei, é agora, pai. Falei, chegou. E já fui andando. Já chegou. E ele olhou assim para mim e não entendeu o que estava acontecendo. Aí eu falei, desculpa, chefe. Eu já chegou. Já falei, é agora. É a minha promoção, querido. Sabe, queridos? Eu fiquei tão feliz. Falei, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que não nos abandona. É um Deus fiel, sabe? Que cumpre com aquilo que foi prometido. Essa é a nossa confiança. E eu saí dali radiante, sabe? Cantando, já chegou. E ninguém estava entendendo nada. Aleluia. Sabe, querido? E tudo aquilo que eu estava passando foi embora. Por quê? Porque é posicionamento. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que estão para tomar decisões, mas não estão tomando porque falta confiança no Senhor. Ei, confie nele. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é a nossa garantia. Ele é o Pai das luzes, o dono do ouro e da prata. Confia, querido. Declara que já chegou para você em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Pastor, tá com a palavra. Aleluia. Lembre-se, querido, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Aleluia. Vocês foram abençoados, querido? Já chegou. Amém.
Tudo para chegar tem um preço a pagar, querido. Nada vem de graça. Até a nossa salvação teve um preço tão grande para nós ser salvos. Então, tudo tem um esforço, tudo tem uma dedicação. Deus planejou a salvação de todos nós, teve que Jesus ir no sacrifício. E hoje nós podemos dizer, já chegou. Né? Mas Jesus pagou o preço por nós. Então, no que nós tenhamos essa alegria e também essa confiança. Né? Hoje de manhã nós falamos também sobre a palavra, sobre as virgens, né? Então, foi uma palavra também um pouco meia de acerto. E nós precisamos sempre estar com essa visão. E sempre acertar as nossas vidas com o Senhor. Porque se nós andamos com uma vida de dignidade, uma vida de temente ao Senhor, não tem nada que nos pare, não tem nada que nos trave. Mas se nós andarmos uma vida de qualquer jeito, as coisas vêm para nos travar. Mas quando buscamos ao Senhor e dedicamos a Ele, as coisas deslancham. E nós se tornamos pessoas mais felizes. Amém? Amém. Aleluia. Vamos